encontro com Deus. Logo quando você chega, tudo é cuidadosamente controlado. Tiram seu celular, proíbem o contato com o mundo exterior, impõem a lei do silêncio, ou seja, você não pode conversar, você não pode questionar, você não pode compartilhar o que está acontecendo. Eles dizem que é para você focar em ouvir somente a voz de Deus, mas o que realmente acontece é o esvaziamento da individualidade. Com isso, a pessoa fica isolada, confusa, vulnerável. E quando se perde o senso de controle, a pessoa automaticamente fica aberta à sugestão espiritual e emocional. E isso não é encontro com Deus, é manipulação. São técnicas psicológicas. Hoje eu quero falar sobre um evento que muitos consideram uma experiência com Deus, mas que na prática tem se tornado uma das maiores ferramentas de manipulação da nossa geração. E eu estou falando do encontro com Deus. Aquele retiro espiritual que você vai, passa 3 dias com Deus, tira seu celular, se isola e você acredita que vai viver algo sobrenatural nesses 3 dias. Fato é que muita gente vai com o coração sincero, com a intenção de mudar de vida, de ter um encontro com Deus. Mas acontece que por trás de tudo isso existem práticas antibíblicas. Além, é claro, dos gatilhos emocionais que abrem a porta para o engano. Ah, mas eu fui, fez muito bem para mim. Tá, eu vou falar com base na minha experiência. Eu mesmo passei pelo encontro 3 vezes, uma só não foi o bastante. Um dos momentos mais fortes e mais esperados do encontro é o chamado cura interior, onde a pessoa que conduz aquela ministração começa a falar de traumas, de rejeição, de abandono, das dores da infância. E o curioso nisso tudo é que a fala é genérica. A pessoa que está ministrando, ela vai lendo um papel, onde às vezes você nem passou por aquilo, mas quando você se dá conta, você está chorando. E mesmo quem não viveu aquilo, chora. Isso é o que chamam de regressão emocional. É uma técnica terapêutica que foi induzida, colocada dentro da igreja, como se fosse uma revelação espiritual. Isso é muito visto no meio neopentecostal. As pessoas naquele momento acreditam que estão passando por uma libertação dos seus traumas, das suas dificuldades que já passaram na vida, mas na verdade elas estão sendo conduzidas a um estado de hipersugestão emocional. Então não é o Espírito Santo quebrando cadeias. É uma psicologia mística, disfarçada de mover espiritual. Além do mais, durante os 3 dias é muito normal você notar que tudo gira em torno de demônios. Ou seja, cada dor, cada fracasso, cada sentimento, é tudo atribuído a um espírito, a um demônio. Não existe carne, não existe responsabilidade humana, não existe arrependimento. É tudo culpa do demônio. É o demônio da tristeza, é o demônio da rejeição, é o demônio da vergonha. Mas lá em Gálatas 5,17, a Bíblia vai nos dizer que a carne milita contra o espírito. Então nem tudo é possessão, nem tudo é demônio. Muita coisa é falta de arrependimento, é falta de santificação, é falta de palavra. Mas nesses retiros espirituais, nesse encontro, o foco é sempre expulsar o mal, expulsar o demônio, expulsar o capeta. Não empregar o evangelho. E sabe por quê? Porque o evangelho liberta pela verdade, não por performance. Só que a verdade não dá show. Então eles preferem um espetáculo, um teatro. Outra heresia comum nesses encontros é a maldição hereditária. Lá dizem que você precisa quebrar pacto da família, cortar alianças antigas, renunciar sangue de gerações. Mas em 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não existe maldição de família que resista ao sangue de Jesus. E se você está dizendo que mesmo depois de você erguer a sua mão e se render a Cristo, você ainda necessita quebrar algo, alguma maldição na sua vida, você está dizendo que o sangue de Jesus não é o suficiente. E o curioso desses encontros é que todos os encontros são iguais. É a mesma repetição de fala, são os mesmos teatros, é a mesma coisa. As pessoas choram naquele momento, as pessoas sorriem naquele momento, as pessoas se animam exatamente naquele momento, como se Deus se manifestasse através de um script. Mas o resultado de tudo é sempre o mesmo também. É muita emoção, mas é pouco arrependimento. São muitos tocados. Ah, mas o povo chora na hora do louvor. Mas é pouca transformação. Porque a fé que nasce na emoção, ela morre na primeira provação. Mas a fé que nasce na palavra,
essa permanece. Isso tudo é fruto de um movimento neopentecostal que trocou o evangelho por experiência particular, que trocou a Bíblia por atos proféticos, a sã doutrina por psicologia emocional e o arrependimento pelo entretenimento espiritual. Ah, mas lá eles falam de Jesus, pelo menos no meu encontro, eles falaram de Cristo, teve até um teatrinho lá mostrando Jesus sendo crucificado. Claro, nos 3 que eu fui, também teve a encenação de Jesus. Jesus todo ensanguentado, quem que não lembra? Carregando a cruz, sendo açoitado, ai meu Deus, que visão forte. As pessoas choravam, sentia tanto que era Jesus, que elas corriam, choravam. E um desses que eu fui, teve gente que chegou a agredir a pessoa que estava lá interpretando um soldado que estava prendendo Jesus. E o que era para ser um momento de reflexão, virou uma histeria coletiva. E sabe o que é mais chocante? Os líderes saíram orgulhosos porque deu certo. Mais uma vez a emoção daquele povo foi manipulada. Mas não deu certo, deu muito errado. Porque isso é manipulação psicológica. Eles usam gatilhos emocionais e visuais para provocar uma resposta que parece espiritual, mas não é. Ah, mas eu recebi a unção do leão. Olha, a unção do leão, quando eu me lembro, eu me arrepio. Ah, eu recebi a unção do boi. Ah, a unção da águia, eu recebi a unção da águia para ver coisas. Eu presenciei pessoas se arrastando como animal no chão, mugindo como boi, rugindo como leão. E os líderes e os voluntários que estavam ali trabalhando comemorando, como se aquilo fosse um mover de Deus. Mas o Espírito Santo não transforma o homem em animal. Tudo que o Espírito faz é com ordem e decência. Ele não ridiculariza o templo que ele mesmo habita. Essas manifestações aí, que tem muito em encontro, mas está invadindo a igreja também, principalmente no meio neopentecostal, não são mover de Deus. Tratam-se de espasmos emocionais e manifestação disfarçada de avivamento. E o que acontece depois disso? As pessoas voltam cheias, empolgadas, dizendo que tiveram ali um encontro com Deus, tiveram uma experiência tremendo, o encontro é tremendo. E o problema não é o retiro em si, não é o encontro em si. Você reservar um final de semana para buscar, para orar, para meditar na palavra. O problema é que esses encontros se tornaram fábricas de emoções, não de discípulos de Cristo. Podem haver igrejas que fazem sim esse tipo de evento com sinceridade, com boa intenção, firmado na palavra de Deus. E o fato de Jesus ter alcançado alguém lá dentro não justifica um método errado. Deus é misericordioso e Ele age apesar do erro e não por meio do erro. Então, se você já viveu isso, conhece alguém que vai passar pelo encontro, que já passou pelo encontro e não teve a sua vida transformada, ore, estude a palavra e não se deixe ser levado por emoção. Porque Deus não precisa de um teatro, de um roteiro para ter um encontro com você. Para ter um verdadeiro encontro com Deus, basta você se deparar com a cruz e entender quem você é sem Cristo. O poder do evangelho não é você cair no chão, ficar rugindo igual um leão, tendo visão de águia, mugindo como um boi, ou girando sem propósito nenhum. O verdadeiro poder do evangelho te santifica, te regenera e transforma o teu caráter. Quando tudo é igual, é tudo igual, é o mesmo roteiro, já não é mais o espírito, é o sistema. Então, muito cuidado. Você entra achando que vai ter uma experiência com Deus, mas você tem uma formatação mental. Tudo que se ouve, que se sente, que se vê, já foi planejado, já foi repetido várias vezes. E a reação coletiva faz parte do roteiro. Nem sempre quer dizer que todo mundo está sentindo, tendo a mesma reação a mover do espírito. Não, é só o mesmo script aplicado em muitas pessoas. E essa é uma realidade que saiu de dentro de um encontro e está invadindo igrejas. Outro ponto que marca muito o encontro é a questão do silêncio. Saiu daqui, não conta pra ninguém, não fala pra ninguém o que você passou aqui. Se a pessoa quiser saber, ela vai ter que vir aqui participar do encontro. Mas me diga, por que tanto sigilo se é algo de Deus? Se é algo bom? Se o evangelho precisa ser compartilhado? Jesus, em João 18:20, diz: eu nada falei em oculto. O evangelho é luz e tudo que precisa de escuridão, esconderijo para funcionar, não vem de Deus. E você já passou por um encontro? Conhece alguém que vai passar? Deixa aqui nos comentários. A verdade precisa ser dita para que pessoas sejam libertas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.